Olá, eu sou o Henrique e esse vídeo aqui é para apresentar o meu código sobre o trabalho prático 2 da disciplina de inteligência artificial, é, onde a gente aborda o problema das 8 rainhas. Bom, aqui a gente tem um algoritmo de Hill Climber, ele é o básico, ok? Ele já vem no algoritmo aqui do projeto, do trabalho que é para ser entregue. Então, como que ele é? Ele define aqui uma função, né, para o próximo movimento, próximo estado que ele vai ter. E a primeira coisa que ele faz é sempre, quando chamar essa função, ele calcular o custo do estado atual, beleza? Então, para todo próximo estado, daí ele vai chamar uma função geradora dos vizinhos do estado atual. Então, ele vai calcular, né, o custo daqueles vizinhos. E como a gente está buscando um custo menor, se esse custo for menor que o custo atual, ele substitui para o programa, daí ele faz de novo para procurar o próximo estado. E assim vai indo até chegar no estado desejável, né? Ou ele travar. Bom, então aqui a gente vai para a parte dos algoritmos que eu construí, né? Então aqui eu apliquei o método, né, do Steepest Ascent Hill Climb, né? Esse daqui ele verifica os melhores estados vizinhos possíveis, ok? Então, esse daqui também foi simples, né? A gente define uma função para o próximo estado, a gente calcula o custo desse estado. Então, a gente fala para cada estado em uma função que a gente tem aqui no programa que ele gera esses, o- esses próximos estados. Eu calculo o custo desses próximos estados e eu vejo qual que é o melhor. Ele é bem parecido com o anterior, só que com uma função diferente. Essa função já é dada aqui no nosso problema. Helpers. Aqui a gente tem aqui gera os estados, né? Aqui a gente tem, né, a que mostra o quantidade de torres que estão se enfrentando e aqui eu acabei de citar. Bom, agora a gente vai para outra parte, e essa parte aqui começa a ficar super legal, que é o algoritmo, o Stochastic Hill Climber. Então, né, pelo nome já dá para ver que ele se baseia em algo aleatório, né? Bom, o que que eu fiz, né? Uma função de movimento, né? Então, ele vai passar, né? De novo, ele calcula o custo do estado atual. Daí aqui, ele vai calcular, né, os índices, né? Ele vai percorrer todos os índices de 0 a 7, ou seja, cada coluna, que as senhas estão ali. E ele vai falar, então a gente vai criar o próximo estado, ele é né, um deep copy, né, uma cópia do estado atual. E a gente vai, né, pelo índice, substituir aqui e dar um valor aleatório. E calcular o valor aleatório, né, tipo uma posição aleatória que essa rainha desse índice vai estar. E, né, aqui eu uso esse DE, que é o custo, né? O custo do próximo estado ele tem que ser menor que do estado atual, ou seja, esse número dá negativo. Então, se ele for menor que zero, eu substituo. E, né, quebra o programa e ele vai fazendo isso de novo. Até ele chegar numa coisa que não dá para ele ir mais para frente. Bom, agora vamos para a parte que eu tive mais dificuldade, né? Teve muita função que eu defini aqui que eu vou poder tirar posteriormente, que não tem muita serventia de nada, mas é o Simulated Annealing, né? A têmpera simulada. Então, nesse caso, a gente tem que fazer a temperatura ir baixando a cada loop, né? Então eu fiz. Primeiro eu vou explicar essa parte aqui, né? Aqui tem o estado atual que a gente sempre tem que calcular, né? Ele que determina se eu vou substituir ou não pelo estado por próximo estado, ok? Então eu estou fazendo um while com o t maior que zero. Então quando chegar a zero, dá, acaba. O problema é que no meu sempre, se eu fizesse alguma coisa como isso aqui, vamos supor, ele está diminuindo de um em um, certo? Quando ele chegava em zero, ainda não dava uma solução boa. Ok? Eu tentei aumentar o número de temperatura, daí são muitos loops. Bom, então eu deixei dessa forma aqui, que ele nunca chega em zero, mas ele sempre vai diminuindo. Ou seja, o valor é igual a ele mesmo vezes 99% dele. Ou seja, cada vez é menor, 1% menor. E assim vai indo. Ele nunca chega em zero, né? Logicamente.
Então, beleza. Então a gente fala que o estado randômico, né, eu quis nomear assim, ele vai ser uma cópia do, do estado atual. Eu vou ter um índice que vai ser aleatório aqui também. Então, para nesse estado randômico, para o índice que eu tive, eu vou colocar o número randômico. Podia simplesmente ter colocado esse random range aqui dentro, mas eu não quis. Não sei porquê, mas eu não quis. Tá bom? Mas dá, não interessa muito. Então, eu calculo o custo desse estado randômico. Faço de novo aquela função. Então, o custo do estado randômico ele tem que ser menor e esse DE vai dar negativo, certo? Então, aqui eu coloquei esse print aqui só para eu saber se a temperatura estava diminuindo mesmo, eu acho mais interessante. E eu calculo, e tem uma probabilidade, que é o exponencial de menos a energia sobre a temperatura. Conforme essa temperatura vai abaixando, é, essa probabilidade vai se tornando menos útil, que é o que é para acontecer. Ok? Então, se o custo. Ah, isso daqui eu coloquei tipo um verificador se achou a solução, né? Se não passou, ele vai ver se a variação de energia é menor que zero ou, né? Eu coloquei um random uniforme, então vai de 0 a 100% mais ou menos, entendeu? Se for menor que essa probabilidade que eu tenho aqui, se obedecer esses dois, ele coloca que o estado é uma cópia do estado randômico. Eu podia colocar que o estado atual é o estado randômico, né? Tanto faz, tanto faz. Aqui tem alguns outros projetos que, né, não deram tão certo assim. Bom, aqui eu tenho a modificação do meu primeiro algoritmo, ok? Bom, nele eu defino que o próximo passo, né? Então, vamos lá, o custo atual, né, do estado atual, e eu crio que a variável, o estado é favorável, coloco falso enquanto o estado não for favorável, eu crio, né, oito novos estados, né, uma cópia do estado inicial, por quê? Porque eu vou variar eles em cada uma das colunas, calcular o custo de cada um deles, ok, guardar num set e verificar qual que tem o menor, né, a menor variação, o menor custo, certo? E provavelmente vai ter alguns repetidos, né, entre os menores, e ele vai selecionar um aleatório. Perante o que ele selecionou aleatório, eu coloco como custo do próximo estado. Então eu vejo se o custo do próximo estado for menor do estado atual, substituo. Se não, eu criei um índice que ele vai aumentando. Quando chega em 8, ele simplesmente quebra o programa e daí para, sabe, de ficar plotando, porque ele estava tendo problema de ficar rodando infinitamente. Tentei fazer isso daqui com a premissa da temperatura simulada, com oscilação no começo, mas não estava dando muito progresso. E aqui eu tentei fazer uma mistura do Steepest Ascent Hill Climber com a temperatura simulada, mas ele deu super errado, sabe? Tentei ver alguma coisa que olhasse para frente, mas também tivesse uma oscilação caso ele ficasse preso, mas não foi útil. Bom, agora eu vou mostrar eles aqui. O primeiro algoritmo, ele tem uma certa tendência a ficar sempre preso, mas ele não custa muito. O Ascent Hill Climber, ele converge rápido e pronto. Ele também tem tendência a ficar preso. O estocástico, ele demora bastante, ele consome muitos passos. E às vezes eu nem sei se ele já está preso, sabe? Provavelmente ele já está. O Simulate Annealing, ele demora bastante. Eu expliquei no artigo porque que ele demora bastante, né? Depende de como você mexe nas suas variáveis. E o que eu fiz, ele converge bem rápido. Ó, aí. No sexto ele já travou. Então é isso. Muito obrigado, viu?